Olá, gente, como estão? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa virtual, a Quinta de Luz, aqui em ambiente digital. Espero que vocês se sintam acolhidos, sintam o carinho com que nós estamos preparando esse ambiente para vocês, em todas as postagens, em todas as lives. Se sintam bem conosco, como nós estamos sentindo a alegria, a felicidade de tê-los aqui conosco. Meu nome é Melissa. Eu sou trabalhadora das quartas-feiras, eu trabalho na Quinta de Luz, na equipe que faz o acolhimento às famílias, às gestantes, aos pais, às crianças, aos adolescentes. E hoje eu fui chamada, né, pela equipe que faz a preparação do material digital para conversar com vocês sobre um tema que é um tema desconfortante para todos nós humanos, que é o luto, né? E desmistificar um pouco a relação da vivência desse luto com o que o espiritismo traz e o que o espírita acredita e pratica no seu dia a dia, tá? Para fazer isso, a gente vai ter dois ajudantes, dois convidados. Um dos convidados é esse livro, que é um livro que foi psicografado por Divaldo Franco e o espírito é Joana de Ângeles, tá? Esse livro tem uma passagem pequenininha muito interessante sobre o entendimento do espiritismo da nossa vida, que é uma vida muito maior e para muito além dessa vivência que nós estamos atualmente aqui. E o nosso outro ajudante, que vai ser o primeiro, que eu vou ler um trecho para vocês, é um livro de psicologia, tá? Esse livro é de Freud e ele fala um pouquinho sobre o que é o luto propriamente dito. Hoje em dia nós estamos vivendo num período em que essa passagem dessa angústia do luto, ela está perpassando todos os dias, não é? A gente está vivendo um período de angústia por conta da pandemia. Então, depois que a gente falar um pouco de luto, a gente vai falar também do luto nesse período de pandemia. Depois que a gente entender um pouco melhor o que é esse luto, tá? E aí eu vou ler uma passagem desse trecho do livro de Freud, que ele diz que o luto é a perda de um elo significativo entre uma pessoa e o seu objeto de amor. Por que ele usa objeto? É exatamente sobre isso que a gente vai dizer. O luto ele não é propriamente ligado apenas à perda de alguém. Ele é ligado a perdas de um modo geral, né? É um processo, porque é uma vivência, a forma como a gente lida com essa perda, é um processo doloroso, natural. E é importante que a gente saiba que ele é natural, porque isso nos dá o direito de vivenciar esse luto, que tem como característica uma tristeza profunda, afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre o objeto perdido, a perda de interesse no mundo externo e a incapacidade de substituição desse objeto com a adoção de um novo objeto de amor. Ou seja, quando a gente perde algo que é muito importante, algo que a gente ama, algo que a gente tem muito apreço, a gente entra nesse processo que a gente chama de luto, né? Esse processo de entristecimento. E ele tem várias formas de ser vivido. Por quê? Esse processo, ele é preparado ao longo da vida inteira. O que é que faz com que a gente hoje, na vivência que a gente está atual, viva uma perda de uma determinada forma? Que a gente fique triste, pessoas ficam mais tristes, que a gente fique chateado, fique com muita raiva, fique muito reativo, que a gente faça de conta que aquilo não aconteceu, não queira viver aquilo. É porque desde as primeiras perdas da vida da gente, desde o começo, nos primeiros objetos que nos foram tirados de amor, não é? Desde que a criança é colocada na creche, ela perde o convívio direto com a mãe, desde o primeiro brinquedinho dela que ela gosta muito e que um coleguinha quebra, né? Desde quando um jovem não passa num vestibular, desde quando a gente tenta fazer uma entrevista de emprego e não consegue aquele emprego que a gente batalhou tanto, trabalhou tanto para ter. Então, todas as perdas da nossa vida, elas vão criar um caminho que vai nos levar a como a gente vai lidar com as perdas que são, a gente chama de perdas essenciais, né? As perdas do amor.
as perdas de um objeto que é muito querido, de uma pessoa que é muito querida, de um animal de estimação que é muito querida. Então, tudo o que a gente perde ao longo da vida constrói a forma como a gente vai lidar com as perdas de agora para frente, digamos assim. Nesse momento que a gente está passando de pandemia, é um momento que a gente perde muito, né? A gente perde por estar em isolamento social, então a gente perde o convívio dos amigos, a gente perde convívio de familiares, há um sentimento de solidão muito intenso, há um entristecimento em muitas pessoas, né? E a gente precisa procurar estratégias, e cada pessoa vai ter estratégias de acordo com como ela aprendeu a lidar com essas perdas. Então, cada um vai ter estratégias diferentes, né? E o ideal é que a gente procure aquelas estratégias que sejam melhores para cada um de nós. Porque ser cerceado, ser proibido de fazer alguma coisa que a gente gosta muito, seja um esporte, seja um lazer, ou seja mesmo a proibição do ir e vir natural do dia a dia, do cotidiano, nos leva a uma perda e a um engatilhamento de um processo de luto. Isso se a gente não for contar as perdas reais que estão acontecendo por conta do contexto atual. Estão realmente muitas famílias perdendo os seus entes queridos, né? E esse processo é um processo que ganha um ar de ainda mais doloroso, porque é um processo de perda quando você não pode se despedir, quando você não pode acompanhar aquela pessoa até a finitude dela, não é? E aí a gente precisa pensar em uma outra vertente, que aí a gente volta para o nosso outro amigo que está aqui conosco, que é o livro de Joana de Ângeles, para dizer que o espiritismo, ele trata essas perdas, no caso das perdas de existência, dessas despedidas que nós temos, como temporárias. Mas por que eu disse no começo que é um processo natural essa vivência desse luto? Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, o luto, ele também é vivido pelo espírita. Mesmo acreditando e sabendo que nós temos uma outra vida, mesmo sabendo que temos a possibilidade de encontrar as pessoas amadas, mesmo sabendo que tudo que nós estamos vivenciando é uma pequena etapa da nossa existência, que é uma existência eterna, que é uma existência muito maior do que o que nós estamos vivendo aqui. Ainda assim, perder os entes queridos faz com que nós tenhamos, com toda a elucidação diferenciada, um entristecimento natural. E é bom a gente desconfigurar a ideia de que o espírita não sofre com o luto, de que o espírita não sente essa perda. Na verdade, não. Na verdade, nós sentimos sim, todos nós. Mas sabemos e temos a convicção de que isso é momentâneo. Como esta pandemia, este isolamento, este período que nós estamos afastados do convívio das nossas pessoas queridas, também é momentâneo. Esse período que eu estou aqui falando com vocês, também muito saudosa, e que gostaria muito de estar na casa física, podendo acolhê-los, podendo abraçar a todos, e que não posso, nós não podemos estar lá juntos. Mas assim como é transitório a vida terrena, estamos num momento de dificuldade intensa que é transitório e que é preciso que a gente pense nessa transitoriedade e se fortaleça com ela. A cada momento, a cada dia, tendo a certeza que estamos passando por um período, que esse período vai passar e que cada um de nós possa encontrar estratégias que são melhores para lidar com essas perdas, seja a leitura de um livro, seja hábitos de coisas que a gente não conseguia fazer, porque o cotidiano do dia a dia ele é muito rápido, né? O cotidiano faz com que a gente tenha muitas atividades e tenha muitas coisas para fazer. Então, a grande maioria de nós não conseguia estar em casa. E talvez estar em casa possa trazer à tona uma série de desafios, né? Mas mesmo com esses desafios todos, estar em casa pode nos beneficiar o prazer de fazer muitas coisas que nós ansiávamos tanto fazer.
Então, estratégias para enfrentar essa dificuldade, para enfrentar esse entristecimento são muito importantes. E aí, Joana de Ângeles, ela vai dizer a gente o seguinte: os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. É um movimento que reconforta, que tranquiliza o ser humano. Saber que tudo isso que nos perpassa é transitório, que nós estamos aqui porque nós necessitamos desse convívio, nós necessitamos nesse aprendizado, mas necessitamos neste momento, e que cada um de nós irá partir, irá se despedir no momento oportuno. É essa fé de que nos encontraremos várias vezes, de que estaremos juntos de várias formas, em vários formatos, que faz com que a gente acredite e confie na continuidade da existência, na vivência das nossas tristezas de um jeito saudável, em viver as perdas de uma forma que a gente saiba que essa perda é uma perda temporária. É uma perda para logo mais se restituir o convívio, se restituir o laço, se restituir o amor. E para aqueles que estão preocupados, que a gente tem ouvido alguns comentários, não é? Estão preocupados com os amigos, os espíritos que estão indo nesse momento, né? A gente escutou de um colega dirigente nosso que nós precisamos orar por eles, tendo a certeza de que eles estão sendo acolhidos. O mundo espiritual esperava e espera por todos nós. Lá estão espíritos que trabalham incessantemente pelo acolhimento. Então, oremos por eles. Deixemos que eles continuem a caminhada deles em paz. Sintamos o nosso luto de um jeito amoroso, respeitoso e saudável, dizendo a eles que sentimos saudade, mas que sabemos que está no momento de uma continuidade, está no momento de seguir o caminho, de seguir a vida. Então que o nosso coração possa dizer da saudade e possa dizer da certeza de que eles estarão todos bem, todos, e que logo mais nos encontraremos, seja lá no ambiente espiritual, como a gente chama, certo? No plano espiritual, seja na casa, na Quinta de Luz, que nós também estaremos todos juntos, logo mais, seja nos nossos lares, nos convívios, nos trabalhos, nos vários lugares que a gente transita e que a humanidade aproveita desses lugares para conviver, para distribuir afeto, acolhimento e amor. Que nós possamos ser ferramenta viva todos os dias desse amor. Eu vou parar por aqui e vou convidar vocês, caso vocês queiram, precisem, para indicar a casa e para trazer para nós perguntas, seja desse tema, seja de outro tema, para que vocês fiquem à vontade para nos dizer o que é que os angustiam, o que é que vocês querem saber. Usem da página quintadeluz.com.br, façam perguntas para a gente. A gente está aqui para acolher vocês e está aqui para preparar material para ajudar a todos nós na caminhada. Nós agradecemos muito que todos vocês tenham vindo nos ver hoje. Um beijo, um abraço fraterno e fiquem em paz.